Já aconteceu de receber um aumento e no fim do mês a sensação ser a mesma de sempre? Aquela de que o dinheiro simplesmente desapareceu? Pois é sobre esse paradoxo que a gente vai conversar hoje. Vamos entender por que ganhar mais sem ter o controle pode, na verdade, acabar piorando as coisas. Olha só o nosso roteiro de hoje, ele tem 5 passos bem diretos. Primeiro, a gente vai entender essa história de balde furado. Depois, partimos para um diagnóstico financeiro rápido, seguido de 3 estratégias que funcionam na prática. Aí, vamos falar sobre a mentalidade que constrói riqueza e, para fechar, tem uma missão para colocar tudo isso em ação. Então vamos começar. Seção 1. O problema do balde furado. Essa é a famosa armadilha que muita gente cai quando o salário aumenta. Essa pergunta aqui, ela vai direto ao ponto. Parece até contraditório, não é verdade? A lógica seria, com mais dinheiro, vem mais tranquilidade. Mas para um monte de gente, a realidade é bem diferente. A renda sobe e aquela sensação de aperto continua exatamente a mesma. Vamos descobrir por quê? E essa imagem aqui explica tudo de um jeito perfeito. Pensa na vida financeira como se fosse esse balde. Os furos são os gastos sem controle, as parcelas no cartão, as compras por impulso. Não adianta nada abrir mais a torneira, ou seja, ganhar mais dinheiro, se o balde continua vazando por todo lado. Ele simplesmente nunca vai encher. Certo. Agora que a gente entendeu a ideia do balde furado, vamos para a segunda parte, fazer um diagnóstico rápido. Chegou a hora de descobrir a causa real do problema, de olhar com uma lupa para onde estão esses vazamentos. Vamos lá. Primeira pergunta para uma autoavaliação sincera. Acontece por aí de o salário aumentar, mas o dinheiro parecer que, sei lá, evapora antes do dia 30? Segunda pergunta. O cartão de crédito deixou de ser só uma comodidade e virou uma peça-chave, uma ferramenta quase que obrigatória para conseguir fechar as contas do mês? Terceira questão, se alguém perguntasse agora, nesse exato momento, quanto sobrou do último pagamento, a resposta sairia na ponta da língua ou seria uma grande interrogação? E a última que amarra todo esse conceito já aconteceu na vida, de receber uma promoção, um aumento bacana, e depois de alguns meses perceber que a sensação de aperto continuava a mesma de antes. Então, aqui está o diagnóstico. Se a resposta foi sim para 2 ou mais dessas perguntas, o ponto crucial é este. O desafio principal não está na quantidade de dinheiro que entra, está na forma como ele é gerenciado. A questão não é renda, é gestão. E este slide mostra o porquê de um jeito brilhante. Pensa assim, o dinheiro funciona como um amplificador bem potente. Ele não cria os hábitos financeiros, ele só aumenta o volume daqueles que já existem. Para quem tem organização, mais dinheiro significa mais crescimento. Já para quem não tem, significa apenas que o dinheiro vai desaparecer mais rápido e em maior quantidade. Chega de diagnóstico, né? Vamos para a solução. Seção 3. 3 estratégias práticas. Agora a gente vai ver como tomar o controle de vez e começar a tapar os furos daquele balde, um por um. Vamos analisar 3 ferramentas bem simples, mas que são poderosas. A tal da regra do meio degrau, a definição de um teto de gastos e o hábito de fazer a pergunta certa. Vamos olhar cada uma em detalhe. A primeira estratégia é a regra do meio degrau. É genial de tão simples. Recebeu um aumento? Ótimo, tem que comemorar. Usa metade desse valor novo para melhorar o padrão de vida. Mas a outra metade tem um destino sagrado. Construir a margem de segurança, os investimentos, a futura liberdade financeira. A segunda ferramenta é o teto de gastos. É basicamente criar barreiras de proteção para o futuro. Não importa se a renda aumentou, os limites para gastos que variam, como lazer, compras, coisas extras, precisam existir. Por exemplo, se a meta é não passar de R$ 500 com lazer no mês, isso precisa ser controlado. É essa a regra que impede que o custo de vida suba na mesma velocidade que a renda. E a terceira, que na verdade é uma mudança de mentalidade, é fazer a pergunta certa. Antes de cada compra que não é essencial, uma pausa para refletir. Isso aqui vai de verdade melhorar a minha vida de uma forma duradoura ou é só mais uma conta para pagar? É nesse momento que o pensamento de investidor começa a nascer. Agora vamos para a quarta seção, porque não adianta nada ter as ferramentas se a mentalidade não estiver alinhada, né? Vamos falar sobre os comportamentos que de verdade constroem riqueza no longo prazo. Essa analogia da Fórmula 1 é perfeita. Imagina um carro de corrida. Mais dinheiro sem controle é a mesma coisa que dar mais potência para o motor, mas sem ter um piloto treinado no volante. Qual o resultado? É só uma batida mais rápida e mais forte no muro. O controle financeiro precisa vir sempre antes da velocidade. Sempre.
E aqui a gente vê o ciclo vicioso. Acompanha só o raciocínio. A renda sobe, como mostra o primeiro ponto. Imediatamente os gastos sobem junto. No segundo ponto, aquilo que antes era um luxo, de repente vira necessidade. O resultado? O dinheiro que poderia ir para investimento simplesmente não sobra, como vemos no terceiro ponto. E a consequência final no quarto ponto é a falta de liberdade. É um problema de comportamento, não de falta de dinheiro. Essa frase resume a essência de tudo que a gente conversou. A verdadeira medida da riqueza não é o valor que está lá no lerite, mas sim a parte desse valor que a gente consegue manter, proteger e, claro, fazer crescer com o tempo. E, finalmente, chegamos na nossa última sessão. E olha, talvez a mais importante de todas, a primeira missão, o passo que vai transformar todo esse conhecimento em ação de verdade. A missão é bem direta, sem rodeios. A tarefa é descobrir 2 números, só 2. Quanto dinheiro entrou na conta no último mês e quanto dinheiro saiu. Simples assim, mas absolutamente fundamental. E o ponto crucial é este. Se a resposta para esses 2 números não for imediata, se for preciso fazer uma investigação longa para descobrir, então o maior problema financeiro acaba de ser encontrado. E não é a falta de dinheiro, é a falta de clareza. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Agora que esse despertar para a organização começou, a pergunta muda de figura. Sabendo que o dinheiro só potencializa os hábitos que já existem, o que ele vai potencializar na sua vida a partir de hoje? O caos ou a construção da sua liberdade?